Fala, meu querido, minha querida, meus futuros campeões, Papai Cássio, trazendo para você a segunda parte dos números racionais. Da outra vez nós falamos sobre introdução de números racionais, somar, subtrair, multiplicar. Ficamos até aí. Agora nós vamos falar sobre divisão de números racionais. A divisão de dois números racionais pode ser efetuada de duas formas, tá? A primeira delas é quando se tratar de duas frações. O que nós vamos fazer? Existe muita coisa aí pela internet. Tem regra de sanduíche. Cara, vamos direto ao assunto. Matemática, vamos aprender matemática. Você aprender matemática, você vai fazer qualquer questão, né? Regra de sanduíche, regra de cruzar. Não. Conservamos a primeira fração e a multiplicamos pelo inverso da segunda fração, ponto final. Vamos dar um exemplo aqui para você ver. Ó, aí as duas frações, né? Bom, vamos lá. Você tem aqui a primeira fração, né? Dividida pela segunda fração, que é essa aqui. O que está falando no texto? Conservamos a primeira fração, ou seja, eu vou escrever do jeito que está aí normalmente, 2/3, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Bom, se a segunda fração é 7/5, o inverso dela é lógico que vai ser sobre 7. E volta no primeiro slide, que é fazer o quê? Multiplicação de frações. Como é que você multiplica uma fração por outra? Tá lembrado? Numerador por numerador, denominador por denominador. Deixa eu te explicar. No meu método, quando eu te perguntar, responde para você. Eu tô sozinho. Você tá aí sozinho, talvez, estudando. Mas responde, repete. Esse faz parte do método de ensino, o MFC, que eu uso com vocês. Todos vocês que estão assistindo a aula, né? Você precisa repetir. Como é que faz a multiplicação de frações? Numerador por numerador, denominador por denominador. Isso eu estou te ajudando a ganhar tempo, a você aprender e fixar mais rápido. Eu tenho certeza que sua vida é corrida, eu tenho certeza que você trabalha muito ou estuda muito e quer passar no concurso. Então segue o método. Show? Vamos lá. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Dá para simplificar 10 sobre 21? Não, acabou. Não. Outro exemplo aqui. Pode aparecer assim também. Que é a mesma coisa que escrever assim, não é? Ó, 4 dividido por meios. Não é a mesma coisa? Usar um tração, ó o tração aqui, ó. Vendo que esse traço aqui é maior do que os outros dois? Estou dividindo uma fração por outra fração. Consegue perceber? Se escrever desse jeito aqui não, tá? Só estou mostrando para você que as duas formas de escrever é a mesma, pode cair na sua prova. Bom, você vai conservar a primeira. Isso. Quartos vezes o inverso da segunda. A segunda é 5/2. Vai ficar o quê? 2/5. Beleza? Aí detalhe, você vai multiplicar normal. Numerador, como é que é a mesma frase? Numerador por numerador, denominador por denominador. Ó, 15 vezes 2, 30. 4 vezes 5 dá 20. Posso cortar esse zero para esse zero aqui. Isso aqui vai ficar 3/2. Ou, você poderia fazer mais rápido, como eu ensinei lá na multiplicação, utilizando o meu método, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá aí, né? A multiplicação. Ao invés de você multiplicar numerador por numerador, denominador, que é o jeito certo, teórico, você pode simplificar o 15 com 5. O quanto? 5 dividido por 5 vai ficar 1. 15 dividido por 5 vai ficar 3. Consegue ver que dá para simplificar o 4 com o 2? Mesma coisa. Se eu dividir por 2 aqui vai ficar 1. Se eu dividir por 5 vai ficar 2. Final das contas. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Não é a mesma coisa do resultado que nós encontramos em 5. Só que muito mais rápido. Muito mais rápido. E aqui é 15 vezes 2. E 4 vezes 5. É um número pequeno. Mas imagina se tivesse em cima assim, 15 ou 155 vezes 210. Embaixo se fosse 420 vezes 510, por exemplo. Vai ficar um número imenso. Muito melhor. Talvez isso pode ser... Você que está me assistindo aí, talvez já estudou do ensino médio, já passou do ensino fundamental, já formou. Talvez na sua cabeça vai ficar um pouquinho aquele entrave. Não, eu vou fazer do jeito antigo. Você que sabe, eu estou te ensinando matemática com tempo. Para você sair na frente dos seus concorrentes. É briga de cachorro grande mesmo. Eu quero que você vá para as cabeças. Primeiros lugares, tá entendendo? Então, se você quiser fazer do jeito antigo, tudo bem. Mas seu concorrente está fazendo assim. Tá? E você fazendo do jeito novo, que é o jeito da simplificação aqui, que eu estou explicando, você sai na frente com relação ao tempo. Tá bom? Vamos para cima. Fica a critério seu aí. Vamos para cima. E aí você pode ter uma situação em que você tenha dois números decimais. Perceba, fizemos agora com fração, então nós vamos fazer com números decimais.
que nós vamos fazer? Primeiro, nós colocamos esses números em formato de fração. Então, primeiro passo, vou seguir a mesma ideia da fração. Vou colocar primeiro em forma de fração. Depois, aplicamos o passo do slide anterior. Vamos ver como é que é o exemplo aqui. 15,5 dividido por 3,1. Vamos lá comigo, relembrando a primeira aula. 15,5 tem uma casa depois da vírgula. Então, 15,5, colocando na forma de fração, é 155 sobre 10. Por que 10, professor Cássio? Porque aqui é uma casa depois da vírgula, um zero aqui embaixo. 1 seguido de um zero só. Tá? Bom, e o 3,1? 3,1 na forma de fração. Mesmo caminho, 31 sobre 10. E o mesmo caminho da primeira fração. Bom, agora eu vou aplicar o esquema que eu já sei, né? Que é conserva a primeira, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Ó. 31 sobre 10, invertido vai ficar 10 sobre 31. Como eu não sou trouxa, pode ver aqui, ó, o 10 eu posso simplificar por 10, aqui fica 1, aqui fica 1. E agora eu vou fazer a multiplicação. 155 vezes 1 dá 150. E 1 vezes 31 embaixo vai ficar 31. Dá para simplificar, papai Cássio? Dá. Se você observar, dá para dividir em cima por 31 e embaixo por 31. Então, né? 31 vezes 5 dá exatamente 155. Então, 155 dividido por 31 dá 5 e 31 dividido por 31 dá 1. Não precisa de colocar 1. A resposta é 5. Gostou desse processo? É assim, tá? Ou você pode fazer desse jeito aqui também, ó. Outro exemplo aí para você entender, ó. Ao invés de você passar para a fração, você vai eliminar a vírgula. Como assim, papai Cássio? Fazer o seguinte, ó. Primeiro você vai contar quantas casas decimais. Esse aqui tem 1, 2, 3 casas decimais. E esse aqui tem uma casa decimal. Como é divisão, né, você vai fazer, para descobrir no final, você vai fazer 3 menos 1. Vai dar o quê? 2. Então você vai ter que, no final, compensar essas duas casas decimais no final. Beleza? Se você quiser, você pode usar esse caminho também. Então eu vou usar 250 normal dividido por 4. Perceba que eu eliminei as vírgulas, né? E o zero antes da vírgula. Show, vamos lá. 256 dividido por 4 vai ficar 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4 é 24, para 25 sobra 1. Desce o 6, 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, sobra 0. Show? 64? A resposta é 64, papai Cássio? Não. Lembra das duas casas decimais aqui? Eu falei? Agora eu vou correr a vírgula, duas casas decimais para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, 64,0. Ela vai correr duas casas para a esquerda. Vai ficar quem? 0,64. Pode pegar sua calculadora e dividir que você vai encontrar 0,5. Show de bola? Entendeu os dois processos? Show? Beleza? Então vamos para uma questão de aplicação agora sobre o tema de racionais, né, e tudo mais. Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de uma razão, ou seja, na forma de uma fração. Né? Os números que não podem ser escritos na forma de fração não são considerados racionais. Nós vamos falar depois na nossa aula, você já deve ter, ou você já viu, os números irracionais. Depois. Dessa forma, qual das opções abaixo é falsa em relação aos números racionais? Primeiro, o número inteiro menos 5 é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração. Verdade ou mentira? Verdade. Por que verdade? Porque se você observar, o menos 5 sobre 1. Não é verdade? Precisa escrever 1 lá? Não precisa. Qual que é o número da sua casa? Fala aí pra mim. Lá nos números da sua casa, lá tem escrito, por exemplo, no número da minha casa, 491. Tem escrito 491 sobre 1? Não, cara. É 491 e ponto final. Não tem escrito na parede. Mas o 1 tá lá. Show? Então a primeira está certa? Sim, ele é uma fração. Letra B. O número 1,25 é um número racional. É claro que é. 1,25. Ó, duas casas decimais. Se fosse colocar na forma de racional, ou seja, fração, seria 120 sobre 100. Porque 100, 2 zeros, duas casas decimais. Show. Não precisa disso não, mas você lembrar. Bom, e a letra C. A sobre B, isso aqui é sobre, tá? É um número racional para quaisquer valor de A e B. Mentira. Porque o B não pode ser quem? Quem é o único cara que o B não pode ser? Ele tem 0. Então não é para quaisquer valores, não. A resposta falsa, como o texto pediu, é a letra C. Vamos só ver a letra D, só para você entender. O número 3 sobre 0 não é um número racional. Muito bem, 3 sobre 0 é indefinido. Não é 3 sobre 0, não é 1, não é 3 e não é 0. É indefinido.
Simplesmente não é um racional. Resposta certa, letra C. Beleza? Mais uma questão de aplicação, vem comigo. O número 0,7777 representa um número. Cara, isso aqui é do meu cabelo, né? Natural? Não. Racional. Por que racional? Isso aqui vai ser 3 casas depois da vírgula. Nem precisava, mas só para relembrar na sua mente. Sobre quanto? Vai, fala para mim. Fala aí, se você aprendeu a passar para a forma fracionária. 1000, papai Cássio. 3 zeros, porque tem 3 casas desse. Show. Resposta certa, letra B. Questão cai na prova. Cai, tá aí, ó. Concurso público. Show. Gostou aí, campeão? Percebeu os exemplos de aplicação aí? Fique ligado, então vai vir mais questões de aplicação sobre esse tópico aqui na minha plataforma. Vamos para cima. Valeu!